Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui nos acompanham neste encontro realizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, em parceria com o governo britânico no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e usaria os minutos iniciais para falar brevemente sobre a Bridgman e também fazer os nossos agradecimentos. A missão da Bridgman é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum cada vez mais relevante para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e fazer parte da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil significa fazer parte de um grupo de executivos e empresas relevantes no cenário nacional e em diferentes setores de nossa economia, bem como estar próximo de executivos de alto poder de decisão nessas diferentes empresas e indústrias as quais representam. A Câmara opera por meio de comitês e grupos de discussão em diversas frentes, então percorrendo diferentes indústrias e temas também transversais às diferentes indústrias do nosso país. Para saber um pouco mais sobre os comitês com os quais a Câmara opera, visite www.bridgman.com.br. Faço então os meus agradecimentos inicialmente aos associados mantenedores da Bridgman, cujas marcas estiveram divulgadas no slide de abertura antes de darmos início a esta sessão. Agradeço também ao time da Bridgman envolvido na organização deste encontro, em especial Renata Sucupira, que é presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais da Bridgman, e ela será, inclusive, a moderadora deste evento de hoje, e Thomas Fels, vice-presidente deste mesmo comitê. Agradeço também ao time interno da Bridgman, que organizou também todo este encontro e está aqui dando suporte para que este evento aconteça. E, finalmente, eu agradeço aos nossos ilustres palestrantes de hoje. Senhor Gustavo Bergamasco, da Contracta Engenharia, e pelo lado do governo britânico no Brasil, o senhor Cristiano Andrade, o senhor Luiz Fernando Nano e a senhora Júlia Cristina Koch. A Bridgman e o governo britânico, hoje, então, estão aqui reunidos neste encontro de altíssimo nível que propõe apresentar e analisar as possibilidades de investimento para empresas brasileiras no Reino Unido. Para tal, o evento vai acontecer em 3 painéis. Teremos cenário pós-EU Exit, oportunidades de investimento no Reino Unido. Teremos a apresentação de um case, a experiência da Contracta Engenharia com o UK Export Finance, então como ter acesso a crédito para expansão de produtos e serviços a partir do Reino Unido. E, finalmente, o Global Entrepreneur Program, que é, então, falaremos aqui de aceleração de negócios inovadores no Reino Unido. Quero desejar a todos e todas um excelente evento, uma excelente discussão, e passo, então, a palavra ao Martin Wiley, do DIT, aqui em São Paulo. Martin, é um prazer ter você conosco aqui, um prazer vê-lo. Passo a palavra a você, Martin, muito obrigada. Obrigado, Ana Paula, muito bom. Martin, não estamos conseguindo ouvi-lo. Deu, acho que, algum problema no seu microfone. Bonitinho. Ótimo, agora voltou. Ah, tá. Ótimo. Voltou, obrigado, Ana muito Paula. bom. Ok, que bom. Obrigado, Ana Paula. Bom te ver também. Muito bom estar nesse evento com a Câmara. Nossa parceira principal aqui no Brasil, em várias áreas. É sempre um prazer trabalhar com vocês. Bom, eu vou falar um pouco rapidinho sobre o que nós fazemos dentro da rede diplomática britânica aqui, focada nos negócios, né? Tem 3 áreas principais para nós. Uma delas é trabalhando com as empresas britânicas que têm uma presença no Brasil ou têm interesse em exportar para o Brasil. E nessa área trabalhamos já muito próximo com a Câmara Britânica. A segunda área é trabalhando com os governos no Brasil, o governo federal, governos estaduais, governos municipais também,
sobre o ambiente de negócios no Brasil para as empresas britânicas. E falamos muito sobre como nós podemos trabalhar mais próximas para tirar as barreiras para as empresas britânicas aqui no Brasil. Isso é uma área que está ganhando ainda mais momentum agora, pós-EU Exit, como agora o Reino Unido tem mais liberdade de trabalhar com comércio, as regras que governam o comércio também. E a terceira área, que é o assunto de hoje, é trabalhando com as empresas brasileiras que estão pronto para sair do Brasil, estão tendo muito sucesso no Brasil, estão pronto para começar uma presença internacional. Já tem várias empresas brasileiras no Reino Unido e o governo britânico trabalha muito próximo delas. Estou muito feliz em ver que temos contrato com nossa empresa brasileira que está fazendo muito sucesso no Reino Unido. E o range das empresas brasileiras que tem no Reino Unido vem dos maiores, por exemplo, Itaú, o maior banco privado da América Latina, tem a presença internacional principal delas no Reino Unido, em Londres. Tem também outras empresas icônicas do Brasil, tipo Natura, também XP Investimentos, todas tendo muito sucesso no Reino Unido. Mas não é só as empresas brasileiras grandes, também tem empresas brasileiras muito menores ou empresas brasileiras que são ainda startups. E só semana passada, 3 empresas brasileiras confirmaram a abertura das empresas delas no Reino Unido. E essas empresas são todas menores, começando as aventuras delas fora do Brasil. E estamos muito felizes de estar trabalhando bem próximo delas para maximizar a possibilidade de sucesso. Muito com a Câmara nas primeiras 2 áreas. Estou feliz que estamos começando a aproximar mais com essa terceira área, que é como os internacionalmente no Reino Unido. Bom, isso é a minha fala rapidinho para abrir. Bom evento para todos. Eu vou ficar aqui ouvindo, eu vou passar de volta para a Câmara. Obrigado. Renata Sucupira falando, presidente do Comitê de Comércio Internacional e Investimento. Primeiramente, eu queria agradecer as palavras da Ana Paula e do Martin Whaley pelas palavras de abertura e agradecer também aos ilustres palestrantes, Gustavo Bergamasco, Cristiano Andrade, Luiz Fernando Nano e Júlia Cristina Koch. Obrigada por estar conosco hoje. Explicando um pouquinho a dinâmica do webinar, o evento está sendo transmitido ao vivo, através do Zoom e no canal da Britcham no YouTube. As perguntas somente poderão ser enviadas através do Q&A da plataforma Zoom. Não serão consideradas as perguntas feitas no YouTube, pois o chat do canal não está sendo moderado durante o webinar. Peço à audiência que, ao perguntar, mencione o nome e empresa antes da pergunta para identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas e, com uma restrição de tempo, a gente já pede desculpas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas. Passando para os nossos painéis, o primeiro painel desse webinar vai tratar do cenário pós-EU Exit, Brexit e as oportunidades de investimento no Reino Unido. Antes de iniciar, eu gostaria de apresentar o palestrante muito brevemente para a nossa audiência. Cristiano Andrade é Head de Investimentos do governo britânico no Brasil. Com mestrado em Gestão de Marketing pela Universidade de Westminster, em Londres, Cristiano é especialista no desenvolvimento e implementação das estratégias de inovação, modelagem de negócios, internacionalização e expansão das startups e scale-ups, bem como promoção de ecossistemas de inovação. Nos últimos 15 anos, sua experiência profissional tem sido construída em projetos inovadores e desenvolvimento de negócios que vão desde a criação e aceleração de startups, promoção e conexão com polos de tecnologia entre Brasil e Reino Unido, até as expansões de corporações para a Europa e outros mercados globais.
Atualmente, lidera atividades nas áreas de atração de investimentos, relações com investidores e programas de internacionalização para empresas e investidores brasileiros no Departamento de Relações Internacionais, DIT, do governo britânico no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para o Cristiano Andrade, já para a gente começar o nosso evento. Bom dia, muito obrigado, Renata. Prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra, né, dividir aqui e trocar um pouco de informações e conhecimentos sobre essa relação bilateral entre Reino Unido e Brasil, principalmente no que tange às oportunidades de desenvolvimento de negócios, né? Seguindo aí a palavra do Martin e explicando um pouco do nosso trabalho, a gente atualmente trabalha focado em ajudar as empresas brasileiras em seu processo de expansão e internacionalização. Na prática, o que é que isso significa? Toda e qualquer empresa, como você bem me apresentou aí, Renata, e muito obrigado pela fala, seja uma startup ou uma grande corporação que tem ambição de internacionalizar o seu negócio, ou seja, operar no mercado britânico, existe um time aqui no Brasil, a qual eu faço parte, e junto com a Júlia e o Henrique e outras pessoas, onde a gente faz o trabalho de apoio, né? A gente fala até de uma forma mais casual, dizendo de colocar o tapete vermelho para essas empresas entrarem e desenvolverem seus negócios no mercado britânico. Isso tem um impacto muito interessante, a gente acredita, porque o mercado brasileiro tem muitas empresas inovadoras, tem muita tecnologia para resolver grandes problemas aqui no Brasil, que podem ser reinterpretados no e para o mercado britânico. Obviamente que esse não é um processo trivial, em alguns casos requer pesquisa, inovação, talentos, ou seja, uma série de elementos que as empresas precisam acessar e desenvolver e que muitas vezes não é fácil, né? Então, ter esse apoio vindo do governo britânico facilita muito esse processo e faz com que o tempo, o esforço e o investimento que a empresa precisa fazer para acessar o mercado britânico seja mais rápido e mais efetivo. Mas a gente vai além disso. Um dos muitos motivos, né, que tem levado várias empresas brasileiras a tentar desenvolver esse mercado no Reino Unido não é apenas estar presente no mercado britânico, mas são exatamente as conexões que, estando no Reino Unido, é possível desenvolver com outros mercados. Por exemplo, a Europa, a Ásia, o mercado dos Estados Unidos e por aí vai. A gente tem vários casos de empresas brasileiras que vão para o Reino Unido no intuito de modelar esse seu negócio, seu produto, em um mercado relativamente mais competitivo, para daí atender outras perspectivas globais. E o interessante é que no momento que uma empresa brasileira ela se estabelece no Reino Unido, ela se torna uma empresa britânica. Então, todo esse trabalho que o governo britânico faz para as empresas britânicas, elas se estendem para as empresas brasileiras que têm as suas subsidiárias, que têm as suas operações dentro do Reino Unido, né? Elas podem, dali, acessar outros mercados. E esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido e observado e tem ganhado força, né? Principalmente a partir aí do movimento que o Reino Unido fez na saída do mercado comum europeu, né? O Brexit. Então, existe uma série de benefícios que o governo britânico tem acelerado, numa visão macro, de atrair essas empresas para que elas possam usar essa plataforma de negócios e daí entrar em outros mercados, né? Expandir essa atuação a partir do Reino Unido, considerando, e vale dizer, obviamente, que o mercado britânico é o quinto, entre quinto e sexto maior mercado global, mundial. Então, existe sim um mercado muito, muito grande, muito interessante em várias áreas. Quando a gente fala sobre estar no Reino Unido para uma empresa brasileira, existe uma série de elementos que a gente, no nosso dia a dia, a gente se depara e tenta auxiliar a empresa, né? Uma das questões primordiais que são levantadas são as questões de conexões, né? Network. Ou seja, como é que uma empresa, a partir do nível mais inicial, obviamente que grandes empresas, em geral, elas têm uma musculatura de negócios, uma capacidade de execução mais rápida do que, por exemplo, uma startup. Mas isso não impede, obviamente, de nenhuma forma que uma startup também, dentro de um contexto de inovação, possa também desenvolver essas conexões. E nesse processo, a gente trabalha muito fortemente apresentando, conectando as empresas
aos principais stakeholders da sua indústria ou do seu segmento no Reino Unido, a partir de uma rede de especialistas que trabalham com a gente, né? O trabalho, obviamente, inicia aqui no Brasil e a gente, junto com a empresa, definindo aí um plano de trabalho, consegue aí ajudá-la a fazer essas conexões. Obviamente que isso é um processo, né? Isso não acontece do dia para a noite. Mas toda a motivação, por exemplo, que a empresa tem de fazer, agora que a gente está podendo, vai retornar a fazer as viagens, né, e visitar missões, né, e ainda mais presencialmente, coisas mais presenciais, esse trabalho a gente consegue, né, desenvolver junto com a empresa. Obviamente que as conexões remotas ainda continuam e ganharam ainda mais força durante e agora a gente espera após pandemia. Então, esse processo de internacionalização das empresas brasileiras, ele é apoiado pelo governo britânico, ele tem um time dedicado a esse processo e a gente trabalha de forma, vamos chamar assim, agnóstica, tanto seja para uma pequena empresa quanto para uma grande empresa. E vale dizer que esse processo ele é gratuito, a gente não cobra absolutamente nada, e ele é confidencial. O grande motivador do governo britânico em fazer esse tipo de trabalho junto às empresas brasileiras é, de fato, fazer com que os investidores e as oportunidades de capacidade de desenvolvimento e inovação existente no Brasil possam usar o Reino Unido como uma plataforma de desenvolvimento global. Então, já que a empresa pretende desenvolver isso numa perspectiva global, por que não o Reino Unido? E daí a gente trabalha nessa perspectiva apresentando os vários fatores, seja do modelo de inovação, seja nas questões de conexões, acesso a talentos, onde desenvolver esse negócio no Reino Unido e como usar o Reino Unido como essa plataforma global. Então, é um processo, a gente trabalha com várias empresas, existe um número de casos, vocês, a Contracta, né, agradecer a presença deles, é um case muito interessante, eles já estão no Reino Unido há algum tempo, e a gente trabalha, de novo, de forma agnóstica a setor, seja no setor de tecnologia de informação, ao de infraestrutura, a questão de ciências da vida, e assim, todos aqueles que tiverem aí algum interesse no mercado britânico. Do nosso lado aqui do Brasil, temos observado que as empresas brasileiras buscam o mercado britânico, são motivadas a ir para lá por algumas razões, principalmente na busca de inovação. E dentro dessa perspectiva, faz todo sentido isso, principalmente por questões de projetos e programas que o governo britânico já incentiva e cada vez mais incentiva. Então, a gente tem visto, por exemplo, o movimento aí, né, principalmente como resultado e já dando continuidade à COP26, olhando as questões de energias renováveis, programas que olham para a questão de sustentabilidade, a questão de crédito de carbono. Então, tem uma série de programas que são desenvolvidos no Reino Unido que podem ser muito interessantes e podem acelerar esses negócios que empresas brasileiras aqui desenvolvem e ter essa escala, essa aceleração global através do Reino Unido. Então, nessa perspectiva, a gente tem visto algumas empresas brasileiras que buscam tentar entender como é que elas podem se encaixar nesse processo. E, obviamente, ter presença brasileira, né, ou presença de empresas britânicas que atuam no Brasil, onde a gente pode fazer essa conexão via a BritCham, faz toda a diferença. E esse é um dos grandes motivos da nossa presença, de trazer essa mensagem aqui para todos os associados, para todos os membros, né? Seja empresas britânicas que trabalham aqui no Brasil, como também empresas brasileiras que participam aí, olhando aí o mercado britânico. Ter essas conexões nos ajudam e, consequentemente, a gente consegue também desenvolver mais relações bilaterais. Então, esse é um ponto fundamental aí no processo, para que vocês entendam esse perfil do nosso trabalho e, consequentemente, possam também se conectarem e nos conectar às suas redes, para que a gente possa fazer esse trabalho ainda melhor para todo mundo. Em linhas gerais, só para fechar a minha parte, a gente consegue, qualquer empresa que tiver interesse em saber um pouco mais, a gente fica à disposição, a gente faz um primeiro contato, explica como é que esse relacionamento se desenvolve. É um trabalho realmente muito tailor-made, né? Muito detalhado, específico para cada empresa, customizado, e a gente tenta trabalhar no tempo da empresa, né? Para que esse processo de internacionalização aconteça da melhor forma possível. Fico à disposição, eu não quero tomar muito tempo, porque tem muita gente para falar, muita boa informação, e eu deixo aí, fico à disposição para algum contato. Renata, muito obrigado.
Eu é que agradeço, Cristiano. Vamos lá, tem bastante coisa mesmo. Então, vamos passar para o nosso segundo painel. Nesse segundo painel, vai ser exatamente sobre a questão prática, a experiência da Contracta Engenharia com o UK Export Finance. E esse painel vai ter 2 palestrantes, Luiz Fernando Nano e Gustavo Bergamasco. O Luiz Fernando Nano é Head de Infraestrutura do governo britânico no Brasil, possui mais de 10 anos de experiência trabalhando para o governo britânico no Brasil. Como Head de Infraestrutura, ele lidera o time responsável por apoiar empresas britânicas que buscam expandir seus negócios no Brasil. E o Gustavo Bergamasco é diretor da Contracta Engenharia no Reino Unido, engenheiro civil, com pós-graduação em Finanças e Gestão pela FGV e IBMEC, tem experiência de mais de 20 anos atuando em empresas multinacionais e é responsável pela implantação das unidades Contracta no Reino Unido, em Londres, e na Itália, em Milão. Também é o presidente do Comitê de Infraestrutura da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Então, vamos começar passando a palavra para o Luiz Fernando Nano. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar participando aqui desta sessão. Eu estou tendo a honra aqui de, para essa sessão, cobrir uma colega nossa, a Maria Lucchesi, do UK Export Finance, mas é uma honra estar contigo, Gustavo, nesse painel, e sempre bom aí a parceria com a Câmara Britânica. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Agência de Crédito à Exportação Britânica, e eu acho que o Gustavo vai apresentar um excelente case prático de utilização da Agência de Crédito à Exportação para fins de expansão internacional, e eu vou dar mais os detalhes técnicos de como funciona a Agência de Crédito à Exportação, quais são os benefícios, e como as empresas aqui no Brasil que queiram se expandir ou que queiram atuar aqui mesmo no Brasil podem se beneficiar dessa agência. Eu vou compartilhar a minha apresentação, só peço alguns segundos aqui enquanto eu inicio o processo de compartilhamento. Eu acho que vocês já estão tendo acesso à apresentação, correto? Tudo certo, Gustavo? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Perfeito, muito obrigado. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a agência em si, né? A Agência de Crédito à Exportação, que nós chamamos aqui de UK Export Finance. Ela não é uma agência nova, não é uma agência recente, ela já completou 100 anos recentemente, então já tem aí uma longa data, um longo histórico. O Reino Unido foi um dos pioneiros na criação das agências de crédito à exportação. Não é o único país a ter uma agência dedicada no suporte às exportações, mas foi uma das primeiras, né? Então tem aí uma experiência de mais de 100 anos. O UK Export Finance, ele é um departamento do governo, então outras agências de outros países têm formatos diferentes. Algumas agências são empresas que pertencem ao governo, outras são parte de um departamento, mas não um departamento necessariamente, quanto o UK Export Finance do Reino Unido pertence diretamente, está diretamente ligado ao governo britânico como um departamento governamental. Então, isso traz um peso de importância forte aí para a Agência de Crédito à Exportação britânica. Ela também foi selecionada como uma das melhores ECAs pela Global Trade Review e também pela Trade Finance Global. Então, aqui a gente só está pincelando um pouco do histórico da agência, da importância da agência e dos prêmios que ela já recebeu ao longo aí da sua história. A agência, no ano passado, ela apoiou empresas britânicas em mais de 2,4 bilhões de pounds em contratos internacionais. É a segunda agência em termos de alocação para projetos sustentáveis, e eu vou mencionar um pouco com mais detalhes sobre a nossa atuação em projetos sustentáveis, e 2 projetos aí se destacaram, né, ganharam prêmios recentemente, 2 operações, uma de offshore wind em Taiwan e outra de transporte sustentável, monotrilhos no Egito, 2 projetos bastante interessantes, bastante complexos, que tiveram aí o apoio financeiro da Agência de Crédito à Exportação Britânica.
O UKEF, ele é pioneiro no estabelecimento aí de times internacionais, prospectando oportunidades e apoiando os exportadores britânicos e clientes locais. Aqui no Brasil, nós temos a nossa queridíssima colega Maria Lucchesi, foi uma das primeiras agentes internacionais, e o mandato dela vale para Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Então, prospectando projetos com clientes locais para o UK Export Finance, mas como é possível ver aqui, há uma rede bastante extensa da Agência de Crédito e Exportação, e até, obviamente, o Gustavo vai poder exemplificar isso, mas essa rede, ela tem apoiado bastante aí as empresas britânicas e as empresas sediadas no Reino Unido em seus contratos, em prospectar oportunidades, em interação direta com os bancos locais e bancos internacionais presentes em cada um desses mercados. É uma rede bastante interessante e, obviamente, apoia o UK Export Finance e seus potenciais clientes. Bom, eu vou explicar aqui nesse slide como que funciona, de fato, a Agência de Crédito à Exportação, quais são os instrumentos possíveis aí de apoio. Então, são três pilares. No primeiro, a agência ela é capaz de prover empréstimos diretos ou via garantias para clientes de empresas britânicas. Então, eu vou detalhar mais ou menos como, nos próximos slides, como esse instrumento funciona, mas é algo bastante interessante e tem sido o instrumento principal aí do Gustavo na expansão aí da Contracta em mercados, principalmente na África, mas no caso aí dos dois projetos que eu mencionei, tanto do transporte sustentável no Egito, do monorail, quanto do offshore wind em Taiwan, foram contratos estabelecidos aí dentro do primeiro pilar, onde garantias foram providas a clientes de empresas britânicas. O outro tipo de instrumento é o Export Guarantees, que funciona de forma a apoiar as empresas britânicas que já estabeleceram contratos em mercados internacionais. Então, é como se fosse um apoio para a expansão da produção, para que a empresa seja capaz de cumprir o seu contrato. E o terceiro instrumento do UK Export Finance é na parte de seguro, especificamente para empresas que queiram entrar em mercados novos, em mercados internacionais. Então, isso pode ser bastante interessante aí para as empresas entrando em mercados complexos ou com alguns riscos políticos, por exemplo. Então, é uma gama bastante extensa aí de produtos. Eu vou detalhar algumas delas nos próximos slides, mas aqui a gente tem um overview dos principais instrumentos da Agência de Crédito e Exportação Britânica. Bom, como que funciona na prática esse apoio, né? Então, basicamente, a gente tem os clientes de empresas britânicas, isso eu estou falando especificamente do primeiro pilar de atuação do UKEF. Então, você tem empresas que queiram estabelecer contratos com provedores de serviços e tecnologias do Reino Unido. Essas empresas, elas podem estabelecer um relacionamento com as instituições do governo britânico. Então, eu apresentei aí a rede do UKEF Internacional, com a Maria Lucchesi aqui no Brasil, mas também é possível contato direto com os times comerciais do Department for International Trade, a qual eu e o Martin e o Cristiano pertencemos, e essa rede bem conectada aí com as empresas britânicas e com os clientes britânicos podem apoiar em trazer novos cases para o UKEF, ou identificar algumas oportunidades para o UKEF. O segundo ponto é em contato direto com a rede no Reino Unido, a rede tanto do Departamento de Comércio Internacional, como a rede das próprias associações, empresas setoriais que podem apoiar o cliente local na identificação de empresas britânicas que possam contribuir com um contrato específico. E aí, obviamente, essas empresas elas podem fazer parte aí do pacote e se beneficiar aí do apoio financeiro do UK Export Finance. Então, tem os dois caminhos, nós podemos ser acionados diretamente pelas empresas britânicas e apoiar o cliente dessas empresas no Brasil, ou o contrário, nós podemos ser acionados por potenciais clientes locais que estejam em busca aí de conteúdo britânico, de empresas britânicas, para poder se beneficiar aí
de uma operação com a agência de crédito à exportação britânica. Bom, eu comentei lá no penúltimo slide sobre o primeiro pilar, que é a forma de apoiar os clientes locais. Então, eu vou falar especificamente do apoio via garantias, que pode ser bastante interessante aí para players locais ou para empresas brasileiras que queiram expandir internacionalmente e contar com o apoio do UK Export Finance. Como que funciona na prática esse apoio? Bom, a gente pode pensar numa operação que envolva bancos ou numa operação que envolva mercado de capitais, e a gente pode pensar em uma necessidade aí do cliente final em uma operação de longo prazo, né? Então, olhando aí mais de 5 anos, podendo chegar a 10 anos, e um prazo máximo aí, dependendo do projeto, do alvo aí da operação, podendo chegar até 18 anos, mas depois eu vou detalhar. Bom, esse cliente local, ele tem algumas formas de conseguir esse financiamento de longo prazo. Uma delas é ir diretamente a bancos, né, com expertise, especialidade aí em prover financiamento de longo prazo, ou até mesmo o mercado de capitais. Como que funciona a estrutura do UKEF, que a gente chama de Buyer Credit Facility? Então, basicamente, o UKEF, identificando oportunidade na operação que envolva conteúdo do Reino Unido, ou seja, podemos olhar em um projeto como esse no Egito, que foi relacionado ao transporte sustentável. No caso, nesse projeto de monotrilho, havia a compra de trens manufaturados no Reino Unido, né? Os monotrilhos foram manufaturados no Reino Unido, e esses trens constituíam aí uma grande porcentagem de conteúdo britânico. Bom, o cliente final, ou seja, a autoridade local, ela criou uma operação, estabeleceu uma operação junto com bancos, e nesse sentido eles conseguiram a garantia do UK Export Finance para minimizar os riscos dessa operação. Quando o UK Export Finance ele entra numa operação de crédito provendo garantias, ele traz os riscos do Reino Unido no projeto a ser contemplado com essa operação, podendo ser um bom mecanismo para as instituições locais de terem acesso a um crédito mais barato, né? Uma vez que essas operações passam a contar com a garantia soberana do governo britânico. Bom, existe também um outro mecanismo que é o Direct Lending Facility, que esse não é por meio de garantias, mas é através de recursos diretos da Agência de Crédito à Exportação Britânica, mas há um alvo, há um foco específico para projetos que sejam sustentáveis ou que sejam associados aí à pauta de Clean Growth. Então, isso pode ser uma operação bastante interessante. No caso de garantias, como eu mencionei no slide anterior, essa garantia ela pode ser dada em moeda local, o que pode ser bastante interessante, eu vou falar um pouco mais disso. Contudo, nessa operação de Direct Lending Facility, objeto aqui desse slide, ela só aconteceria em moeda forte, tá? Mas dependendo do tipo de operação, do tipo do setor, pode ser, sim, bastante interessante, principalmente para empresas que acabam tendo a fonte de seus recursos já em moeda forte, isso pode ser bastante interessante, mas existem esses dois formatos aí de atuação, via garantias, tanto a bancos quanto o mercado de capitais, ou até mesmo o mecanismo de direct lending, que pode também ser bastante interessante. Dentro do direct lending, esses são os setores contemplados dentro da agenda de Clean Growth, então, água e saneamento, energias renováveis, edificações sustentáveis, eficiência energética, controle de poluição, sustentabilidade, enfim, de acordo aí com as diretrizes da ONU com relação ao desenvolvimento sustentável. Bom, o UKEF, aqui acho que a gente tem um resumo das principais características da Agência de Crédito à Exportação Britânica. Ela é capaz de atuar nos mais diferentes setores, apoia exportadores britânicos em mais de 200 países. Ela é capaz, como mencionei, em operações de garantia, ela é capaz de atuar em moeda local, né? E o real ele é contemplado nesse framework. Ela é capaz de prover financiamento, dependendo do setor, dependendo do projeto, em mais de até 18 anos, né? Prazo de repagamento.
Ela trabalha com um grande relacionamento com os principais bancos locais e internacionais. Ela é capaz de dar garantias 100%, ou seja, na tranche a ser financiada ou a tranche relacionada à garantia. Essa garantia é de 100%. Algumas agências de crédito à exportação, essa garantia acaba sendo menor, 60%, 80%. No caso do UKEF, é 100%. E o que é bastante interessante, que é o outro ponto que eu vou abordar, é a questão do conteúdo local. O UKEF exige 20% de conteúdo britânico em todos os projetos a contarem, né, a terem essa oferta de garantia ou de Direct Lending Facility. Isso é bastante interessante, é bastante competitivo. 20% geralmente é factível, principalmente se olharmos projetos complexos, onde há uma gama de serviços a serem importados. E, como eu mencionei, há uma rede do UKEF nos mais variados mercados e no Reino Unido para apoiar a identificação desse UK supply chain. E, obviamente, a capacidade de atuar nos mais diferentes estruturas de transações. Eu vou abordar isso em alguns slides para frente. Bom, como eu mencionei, o UKEF é capaz de atuar com garantias em moeda local. Aqui temos algumas moedas da região aqui na América Latina, onde essa operação é possível ser feita. São reais brasileiros, em pesos chilenos, peso mexicano, enfim, isso é bastante interessante. No caso do Brasil, a gente tem um apetite de mais de 4 bilhões de libras para operações de crédito, então bastante interesse aí em prospecção de projetos. E, obviamente, como parte da estrutura de garantias, há um custo que é relacionado ao premium. Esse premium ele é estabelecido aí pelo benchmark rates da própria OCDE. Então, o Reino Unido, como membro da OCDE, e outros países que também possuem suas respectivas agências de crédito e exportação e membros da OCDE, seguem essas guidelines. E esse custo premium, é bastante importante dizer que ele é flat, ou seja, ele pode, ele é, vamos dizer, uma porcentagem da operação total, e essa porcentagem ela pode ser também financiada ao longo aí do prazo de repagamento estabelecido no contrato ou no projeto, né? Então, bastante flexibilidade também nesse sentido. E aí as transações, como mencionei, as mais variadas, desde transações com o setor público, com o setor privado, estruturas dentro de PPPs, Project Structure Finance, também tem a questão do General Purpose Line of Credit, então a gente pode estabelecer algumas linhas de crédito a serem usadas por determinadas empresas, então a gente pode determinar um valor para essa linha de crédito, e esse valor pode ser usado ao longo dos anos, conforme a demanda das empresas. O UKEF pode atuar também com o mercado de capitais, então não necessariamente para vender garantia para bancos, mas também para operações de mercado de capitais, que pode ser também bastante interessante. E aí, obviamente, os requerimentos para se trabalhar com o UKEF, então, um mínimo de 20% de conteúdo britânico. Os projetos a serem financiados precisam estar em linha, de acordo aí com as diretrizes ambientais, sociais e de direitos humanos. Precisa, no caso de garantias, haver necessidade de um banco, né, de atuar com um banco que seja parte aí da rede do UKEF, e são muitos. E, obviamente, no caso do Direct Lending Facility, tem que ser relacionado aos projetos sustentáveis que eu já listei alguns slides atrás. E a questão aí das moedas locais, como eu mencionei, é possível. Existem aí alguns mercados que estão contemplados aí com essa ferramenta. Bom, o UKEF, vou tentar aqui ser breve para não tomar muito tempo, mas o UKEF pode trabalhar com serviços, pode trabalhar com produtos, né, goods, services e intangibles. Então, é uma gama bastante diversa aí de produtos e serviços que podem ser contemplados dentro da linha de financiamento. Não estamos falando aí necessariamente somente de produtos ou tecnologias, mas também serviços e intangíveis. Bom, aqui está uma lista, esse slide provavelmente vai ser compartilhado com vocês, mas a lista dos detalhes que são requeridos, né, na hora de se conversar sobre uma potencial operação de garantias e apoio do UKEF. E, obviamente, esses são os passos, o roadmap para trabalhar com o UKEF. Então, explorar as opções financeiras, confirmar aí os critérios estabelecidos pelo UKEF, negociação de termos, até a gente chegar
na etapa final e assegurar o financiamento. Bom, eu vou deixar aqui os contatos da minha colega Maria Lucchesi, que, como eu mencionei, é a nossa Country Head, é a Maria Lucchesi. Para mim foi um prazer, Gustavo e time aí da British Chamber e meus colegas Martin e Cristiano participar dessa sessão, e eu fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Passando a palavra para o Gustavo agora, Gustavo. Bom dia a todo mundo. Boa tarde para mim, que estou em Londres, já passou do meio-dia aqui. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui falando sobre esse tema, que para a gente é muito bacana, a gente não cansa de falar dele, e dividir aqui com essa turma que a gente já trabalha há um tempo, conhece bem e tem dado um super apoio nas nossas operações, né? A gente experimentou esse processo de internacionalização, onde a gente passeou por esses pontos que o Luiz Fernando demonstrou na apresentação. É incrível ver a clareza, né? Quer dizer, a gente conhece esse espaço porque vivenciou eles na prática. Então, a apresentação ela tem um conteúdo, apesar de sintético, ele na prática, quem que se aventurar por esse processo vai ver essas etapas e vai cumpri-las junto da UKF para conseguir aí apoio financeiro a projetos, né? Então, eu acho que era importante falar que a empresa se internacionalizou antes de conhecer o time do governo britânico. É uma pena, porque a gente teria economizado muito tempo, né? Então, nosso aprendizado foi um aprendizado mais sofrido, porque a gente passou por muita coisa sem o apoio. Depois que a gente achou o apoio, nossa vida ficou muito mais fácil. E esse time funciona, na prática, de duas formas, né? Então, o DIT, ele tem um apelo mais no sentido de ajudar a encontrar uma oportunidade. E a UKF, o apoio em não perder a oportunidade por falta de apoio financeiro. Então, eu acho que essa dupla funciona muito bem no processo de internacionalização. Quando a gente escolheu o Reino Unido, e aqui foi um trabalho em conjunto, né? Então, sócios da empresa, os funcionários, meus colegas de trabalho, então, essa escolha foi uma escolha que pesou muitas variáveis, né? Então, a gente já tinha projetos onde a gente precisava de apoio, e tinha uma decisão importante a tomar, e essa decisão, ela não só deu o apoio para a gente seguir nos projetos, como foi fundamental na expansão do negócio. Então, a Contracta é hoje uma empresa muito maior, apesar de ser uma empresa ainda média, acho que um pouco de humildade é importante, nós não somos uma empresa gigante, nós somos uma empresa média. Sem o apoio do governo britânico, especialmente da IKF, não teríamos crescido o quanto crescemos. Mas também tornou Londres o nosso hub para projetos na África. Então, tal foi a importância da decisão que foi tomada. Então, foi muito estratégico ter dado esse passo na direção de Londres. E eu, ouvindo aí o Cristiano e o Nanô, tomei umas notas aqui, que são coisas importantes para quem vai se aventurar, né? Então, que vantagens que a gente viu nesse processo como um todo, né? Então, o Cristiano falou, e essa é uma das principais, um networking fabuloso, né? Quando você caminha por essa avenida, onde você tem o apoio do DIT, da UKF, e está associado a uma entidade como a Britam, o poder do networking é incrível. Ele conecta você com todas as camadas possíveis que podem interferir positivamente no seu negócio e ajuda muito no processo de tomar decisão. Então, a conexão, desde a camada mais básica na operação,
com serviços que te dão um apoio por trás do palco, né, como apoio de jurídico, fiscal, você encontra nesse networking até aqueles que são diretamente ligados ao negócio. Então, um exemplo claro disso foi um evento de apresentação dos nossos projetos para potenciais fornecedores, que foi feito em conjunto com a UKF. Nós tivemos se não me engano, 30 participantes, representando em torno de 60 empresas de todo o Reino Unido, que vieram a Londres para ouvir a apresentação sobre nossos projetos, e que depois de muitos deles nós contratamos produtos e serviços para aplicar no projeto, e que teve um impacto direto naquilo que o Nano comenta, que quando você tem o apoio da UKF, que você tem um compromisso de ter um conteúdo mínimo do Reino Unido, né? Então, ele mencionou 20%, mas pode subir, porque os produtos são de boa qualidade, os serviços são de boa qualidade, então você acaba contratando mais e teu projeto tem um grau de qualidade superior. Então, o networking, ele cobre muito das necessidades que você tem e de uma forma muito fluida e fácil, né? Quer dizer, falar com alguém do governo britânico é como passar a mão no telefone e falar com o seu gerente de banco. Não é como no Brasil. Então, eu acho que isso é muito interessante, a forma como culturalmente isso é colocado, e que para nós brasileiros, quando você descobre esse universo e fica maravilhado, fala, puxa, por que eu não fui por essa avenida antes, né? A outra coisa que é interessante não é só o networking, eles fazem uma aproximação por interesses comuns, que é matchmaking, né, seria a palavra em inglês. Então, eles têm uma preocupação de entender a tua necessidade, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e te ajudam a conectar de uma forma mais assertiva. Então, você não perde muito tempo falando onde você não precisaria falar, você vai direto no objetivo. Então, essa função de matchmaking associada com o networking, você ganha tempo e te dá mais segurança no processo de tomar decisão. Falei um pouquinho da acessibilidade, né? Então isso acho que é muito mais uma coisa cultural, né? Que a gente experimenta ao falar e se maravilha com a facilidade de acessar qualquer pessoa do corpo do governo para um assunto genuíno para ser tratado. Você de fato consegue chegar nas pessoas e também daqueles que são também parceiros do DIT e da UKF. Mesma coisa, quer dizer, essa acessibilidade é um ganho operacional brutal para quem está procurando velocidade e assertividade. Quando você começa a se relacionar com eles, a rede na qual o seu negócio está inserido, aparece um awareness para o seu negócio. Então, o seu negócio automaticamente entra em evidência. Então, isso é uma publicidade natural do processo. Não tem custo nenhum envolvido, não há cobrança nenhuma de nenhum lado, mas é natural da relação, quando você entra no networking, e que o seu negócio ganha um grau de visibilidade que você não teria de forma natural, sem você envolver um programa de marketing, de divulgação, né? A presença geográfica é outra coisa incrível. Aonde você for, você vai ter um representante e que vai criar esse microfluxo. Então, networking, awareness, matchmaking, em todos os lugares que você vai, você passa a mão no telefone antes e fala, estou indo aí visitar, você me recebe, você é recebido na hora, e você tem o networking estabelecido para aquele local, para aquela geografia, para aquelas necessidades. Então, essa abrangência geográfica, seu negócio tem um alcance que permite uma velocidade de expansão maior, né? Depois você tem aqueles elementos mais técnicos. Então, disponibilidade de funding,
e de apoio financeiro, não, o Nuno mencionou aí, são 4 bilhões de libras, não vamos nem converter, porque o número fica estratosférico, para eles apoiarem um projeto no Brasil. Então, bastando que você atinja os critérios pré-determinados, que são exatamente aqueles que estão nas apresentações. Então, tendo essa disponibilidade de funding, o teu negócio fica turbinado, porque aquilo que seria um fator limitante, né, que é um recurso financeiro, desaparece. Então, depois eu vou falar um pouquinho da nossa experiência prática. São muitos os produtos, né, nós não usamos todos os produtos, usamos um ou outro produto, né, mas mesmo na questão de apoio direto, né, ao exportador ou à empresa, isso dá uma segurança, porque além da disponibilidade ser alta, é um crédito da melhor qualidade, né, classificação AA. E moeda local, né, o Nuno falou também, tem que falar que acho que isso é importantíssimo, especialmente nesses momentos de muita instabilidade de conversão cambial, então isso dá uma segurança. Eu acho que o que eu vou falar agora não são pontos negativos, mas são pontos importantes serem falados quando você atua numa relação com eles, com a dupla DIT e UKEF, né? Há uma diferença cultural grande, apesar de eles terem essa abrangência geográfica e atuarem localmente. Então, é importante que a empresa tenha flexibilidade e faça a lição de casa, né? Então, se você cumpre com as obrigações e você, no inglês, walk the talk, você fala o que vai fazer e faz o que falou, aí eu acho que a relação tem muito para dar certo. É importante melhorar o nível de governança, porque nesse tipo de apoio, a transparência, governança e o trabalho pautado por princípios de ética empresarial são fundamentais. E a preocupação disso nos mercados mais evoluídos é muito maior do que no mercado brasileiro. Então, quando a empresa vai se internacionalizar, esse é um caminho que precisa ser seguido de mãos dadas com aumento de governança, transparência, e também os outros princípios que hoje estão pautando a maior parte dos negócios, né? Então, preocupação com sustentabilidade, com você ter políticas que são que protegem não só a empresa, mas como o ambiente de negócios da empresa, né? Então, políticas de anti-evasão fiscal, tributária, anticorrupção. Então, é bom deixar claro que, por exemplo, o Reino Unido tem uma das políticas de combate à lavagem de dinheiro, corrupção das mais severas e mais rigorosas. Então, a empresa tem que se adaptar, né? Quer dizer, parece ser o básico, falar, eu não vou fazer nada errado, mas é importante que a política seja clara e as ações da empresa sejam concretas no sentido de cumprir as políticas, né? Isso vai ser tudo muito bem avaliado por eles, né? Você também, como empresa ou entidade que está se internacionalizando, vai precisar ter uma preocupação maior em tomar decisões mais assertivas. Não há espaço para muita tentativa e erro. Então, as decisões têm que ser mais pensadas para terem mais assertividade, para usar melhor todo esse recurso que está disponível para a empresa no processo de expansão e consolidação de novos mercados, né? E uma coisa muito importante, os prazos são mais longos, porque o nível de avaliação é mais longo. Então, não é uma coisa negativa, é fato. Então, quem se aventurar por isso precisa estar preocupado com o seu cronograma, antecipando prazos, sendo mais assertivo, porque as coisas levam tempo, né, para se acomodar com tudo isso. Então, acho que esse grupo de pontos eu achava importante falar para esse processo de internacionalização quando a gente vai se relacionar com o DIT e o QF, né? Falando do nosso caso prático, hoje a gente tem 5 projetos em execução de infraestrutura, a Contract é uma empresa de construção civil e infraestrutura, nós temos 5 contratos em andamento na África, dos quais 4 têm apoio da UKEF, né? Então, está fácil de ver que a gente, nosso processo de expansão está claramente apoiado nessa área.
estrutura que eles oferecem, né? A gente usou o Buyer Credit, o produto. Não somos nós que somos financiados, é o nosso cliente que é financiado, e a gente trabalha em parceria com bancos de primeira linha, que aqui no Reino Unido, todos os bancos de primeira linha são parceiros da UKEF, e esses bancos que financiam o nosso cliente e a garantia desse financiamento é oferecida pela UKEF. As taxas para o cliente são super competitivas, permite uma flexibilidade no uso de moedas, então a gente pode fazer contratos em dólar, contratos em euro, contratos em libra, né, e dependendo do cliente até na moeda local. No nosso caso, como empresa de infraestrutura, a gente tem um papel central na aprovação desses projetos, porque a UKEF ela avalia o risco do projeto, o risco do país e o risco da empresa que está prestando o serviço, né? Se a gente é uma empresa que tem competência técnica para entregar. E a gente é avaliado também como entidade, se somos de forma organizada, prestamos conta de tudo que é possível, né? E nosso, acho que, grau de sucesso está muito no fato da gente ter rapidamente se estruturado para os padrões, a gente ter oferecido um bom nível de conteúdo britânico, né? Então, nossos projetos têm sistematicamente registrado acima de 40% de conteúdo britânico. Então, tem dois aspectos aí. Primeiro, o aspecto nós de demonstrarmos um compromisso de longo prazo com a UKEF, com o governo do Reino Unido, e também pelo fato da qualidade e da abrangência dos produtos britânicos, né? O Reino Unido não tem uma indústria como a indústria do Brasil, por exemplo, ou de outros países da Europa, mas tem uma capacidade de aglutinar produtos de vários lugares do mundo, de colocar em cima tecnologia, conhecimento, desenvolvimento de produto e uma qualidade de serviço ímpar, mais o serviço financeiro, que torna o país uma fonte incrível de supply chain, de fornecimento de produtos e serviços, né? Então, falando de novo do evento que a gente fez com a UKEF, com 130 participantes de aproximadamente 60 empresas, a UKEF que selecionou o local, foi um local incrível, no centro de Londres, ao lado do parlamento, do Big Ben, da Abadia de Westminster, que é o Instituto dos Engenheiros Civis, super tradicional. Todo o marketing foi feito por eles, a divulgação, os convites. Nós dissemos quais eram as linhas de produtos e serviços que a gente precisava para os projetos, e eles mapearam o supply chain, os setores de fornecimento do Reino Unido como um todo, e convidaram as pessoas. Foi um evento de um dia, onde na primeira parte do dia a gente apresentou os projetos, no segundo a gente teve reuniões presenciais, e foi intenso. Eu, pessoalmente, fiz 15 reuniões presenciais rápidas, né, mas para trocar cartão e para aproximar as empresas da nossa área de compras, né, e também para identificar elementos que a gente estava desconsiderando, por exemplo, na análise de projeto. Então, e a outra coisa que aconteceu com a gente é que a gente decidiu, como empresa brasileira, dado este apoio, dar o passo seguinte. Então, nós abrimos um escritório em Londres. Hoje a gente tem perto de 10 funcionários aqui em Londres. A nossa central de compras para os projetos na África hoje é Londres. Nós temos também toda a parte de back-office, auditorias contábeis, tudo feito pelo escritório de Londres, e nós criamos uma rede de relacionamento de fornecedores britânicos com empresas e serviços que dão apoio, né, como pessoal de RH, advogados, folha de pagamento, tudo isso que a empresa precisa para se relacionar, para trabalhar, foi criado nessa rede de relacionamento. Então, isso tem o apoio que a Contracta recebeu, ela está dando em troca também um investimento na expansão do seu negócio no Reino Unido, que tem boas taxas de corporate tax, que tem níveis de transparência altíssimos, como eu disse, apoio a financiamento, bancos de primeira linha e acesso a essa rede de supply chain global, você não encontra em lugar nenhum, né? Então, acho que, em resumo,
A experiência da Contracta é uma experiência interessante, porque a gente se internacionalizou e depois ajustou o processo de internacionalização com a presença no Reino Unido, o que garantiu a expansão do negócio, e hoje a gente não consegue pensar em outra fonte de expansão que não o Reino Unido, onde está aqui, né? O que, pessoalmente, para mim, significou muito também. Quer dizer, eu mudei para o Reino Unido para apoiar a empresa nessa empreitada, e esse ano a gente completou 5 anos no Reino Unido, e um recorde interessante aí de 5 projetos assinados e sendo executados por essa empresa aqui, com nossas equipes onde os projetos estão. Então, acredito que é isso. Fico à disposição para responder perguntas aí mais específicas sobre esse processo, e agradeço o tempo de vocês. Nós é que agradecemos, Gustavo, para estimulante ouvir um caso concreto, assim, inclusive colocando as peculiaridades, as vantagens e as facilidades. Muitíssimo obrigada. Agora a gente vai passar para a última parte do último painel, né? O terceiro painel, que vai falar sobre o Global Entrepreneur Program, o GEP, Aceleração de Negócios Inovadores em UK. A nossa palestrante vai ser a Júlia Cristina Koch, gerente de investimentos do governo britânico no Brasil. Graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, Júlia atua como gerente de investimentos no Consulado do Reino Unido em São Paulo, apoiando empresas brasileiras em sua jornada de internacionalização para o Reino Unido. Já atuou na gestão de projetos na ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, na gestão de grupos setoriais de startups e de internacionalização de empresas de tecnologia, e na execução do programa Sinapse da Inovação, centelha do MCT, e por meio da Fundação CRTI. Dentre suas temáticas de pesquisa estão as áreas de cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação e diplomacia científica. Então, bem-vinda, Júlia, passo a palavra para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, muito contente de participar dessa colaboração entre Britisham e governo britânico no Brasil. Como vocês estão visualizando, né, dentro aqui do nossa palestra, existem diversas frentes que o governo britânico consegue auxiliar empresas brasileiras a internacionalizarem seus negócios para o Reino Unido. Seja por meio do nosso suporte, né, do nosso time aqui do Brasil, seja por meio da UKF ou outros programas de incentivo fiscais tributários para empresas brasileiras. E o que eu venho trazer agora é uma frente um pouquinho diferente, que também tem sido muito emergente, que é o nosso suporte com foco para empresas de tecnologia. É um suporte complementar, né, ao que o governo britânico já vem fazendo aqui no Consulado Britânico de São Paulo, dentro do time de investimentos, e que a gente quer apresentar para vocês como uma oportunidade de expansão também. Então, eu vou compartilhar minha tela, vocês só me avisem, por gentileza, quando estiverem visualizando, se estiver tudo certo. Estamos visualizando. Perfeito. Então, pessoal, eu venho falar para vocês hoje sobre o Global Entrepreneur Program. Esse programa ele tem como objetivo acelerar de forma global o sucesso das empresas brasileiras e do mundo todo, né, por meio do Reino Unido. Então, esse programa, né, ele tem foco, de fato, em empresas de base tecnológica, porque hoje a gente vê, né, que os empreendedores, a atitude empreendedora, ela cruza fronteiras, né? O empreendedor ele não vai buscar apenas mercado internacionalmente, ele vai buscar recursos, vai buscar talento, vai buscar acesso a investimentos, vai buscar acesso à ciência, tecnologia, inovação. Então, é isso também que o Global Entrepreneur Program ele tenta promover e alavancar, né, por meio do governo britânico. Então, o foco desse programa, hoje, ele é em empresas de base tecnológica, isso de diversos setores. Então, a gente tem empresas aí que passam, né, desde a área de fintech, construtech, agtech, a gente vê muitas empresas agora também, né, por conta do foco em meio ambiente,
com a temática de Clean Growth, buscando, né, no Reino Unido, por meio do Global Entrepreneur Program, formas de expandir globalmente. Até tem um exemplo bem bacana que eu coloquei, da Gillian, ela é da empresa Safe and the City. É uma empresa, enfim, que internacionalizou, né, para o Reino Unido por meio do Global Entrepreneur Program e tem por objetivo fornecer rotas, né, por meio de um aplicativo mais seguras para mulheres que não conhecem tão bem a região. Então, além de ter um impacto de fato para a empresa, né, em termos de escala, de crescimento global, tem um impacto bem bacana para a sociedade. Nos últimos 10 anos de GP, foram mais de 900 empresas que receberam esse suporte, que é 100% gratuito, tá, por parte do programa. Mais de 6 mil empregos foram gerados por essas empresas por meio do suporte do GP, e mais de 1,1 bilhão, né, de libras foram captadas em investimentos por essas empresas. Então, é bacana entender, né, que o Global Entrepreneur Program, ele traz, né, possibilidades de escala para empresas de tecnologia do mundo inteiro, levando em consideração que o Reino Unido tem o quarto melhor índice do Global Innovation Index no mundo inteiro. Londres, né, é a cidade que mais reúne investimentos de venture capital em toda a Europa. E aí, né, em dados que a gente tem aqui registrados de 2020, concentrou mais investimentos que Paris, Berlim e Estocolmo juntas, o que é um fato muito positivo. Existe um compromisso muito grande também por parte do governo britânico de facilitar o acesso a centros de tecnologia e a facilidades, né, de pesquisa e desenvolvimento para empresas internacionais. Então, nesse sentido, existe um ambiente empreendedor que é muito bacana e também um compromisso do governo britânico de fomentar esse ambiente cada vez mais. Eu trouxe aqui um exemplo bem interessante de uma empresa brasileira que passou pelo programa, que é a Jade Autism. É uma tecnologia também aí com foco no desenvolvimento social, né? A Jade, ela desenvolve tecnologias gamificadas para crianças que têm algum tipo de dificuldade cognitiva. Então, a partir do aplicativo, a criança, ela, junto com o psicólogo, né, e toda a equipe que trabalha no desenvolvimento dessa criança, eles conseguem traçar rotas de educação, né, de desenvolvimento, que sejam mais adequadas para aquela criança. Então, é um caso muito bacana de uma empresa brasileira que tem o Reino Unido aí agora como base, né, para uma expansão global. E a gente sempre gosta de trazer esse ponto aqui também, que eu estou colocando na tela para vocês, que o objetivo do GP não é tirar empresas dos seus mercados. O objetivo do GP é fornecer um ambiente que as empresas possam escalar os seus produtos e, de fato, atingir uma estratégia global. Então, nesse sentido, a gente quer cada vez mais alavancar a ambição, não só de empreendedores brasileiros, né, mas de toda a América Latina e de outras localidades onde o governo britânico tem presença hoje. Como que o GP funciona, né? Como que ele funciona na prática? Existem, dentro do programa, o que a gente chama de deal makers. Atualmente, são cerca de 16 deal makers, que são pessoas de mercado, empreendedores que têm muita experiência aí, de mercado, que já tiveram, enfim, sucesso com suas empresas no Reino Unido também, e que são pessoas que conhecem o mercado, né, que conhecem o setor. Geralmente, as empresas elas também já são direcionadas para esses deal makers que podem ter, por exemplo, né, o interesse de investimento na empresa, ou que já tem aquela facilidade, né, entendimento sobre o setor daquela empresa. Então, a gente também tenta fazer essa junção, né? Não é para ser uma mentoria apenas, é para ser uma mentoria inteligente, setorial e bem específica. Teve um bate-papo que a gente teve recentemente com empreendedores da América Latina e dealmakers, né, no Reino Unido, e esse foi o principal ponto positivo que foi levantado sobre o programa, que é um programa não só focado no negócio, mas também no empreendedor, né, na jornada do empreendedor. Então, tendo esse dealmaker, que é uma pessoa experienciada de mercado, você acaba evitando, né, caminhos das pedras e não repetindo erros
que esses especialistas enfim, fizeram anteriormente. Então, nesse sentido, né, os dealmakers são pessoas experienciadas no mercado, conseguem auxiliar com conexão, networking, conexão com investidores, associações, direcionamento para clientes também, né, de uma forma mais inteligente. E para participar do programa, né, quais são os requisitos, de fato, para conseguir entrar no processo de seleção? É um programa gratuito, oferecido pelo governo britânico, mas existe um processo de seleção a ser seguido. Então, as empresas, né, que querem se dedicar ao programa, elas devem ser empresas baseadas, no momento, né, fora do Reino Unido, mas que têm interesse de se estabelecer e que têm uma tecnologia disruptiva ou uma tecnologia única no seu negócio, que vai agregar também com o mercado britânico. E nesse sentido, o empreendedor ele também tem que mostrar o seu interesse de realocar a sua empresa, né, para o Reino Unido, tendo o Reino Unido como o headquarters da operação. Então, durante o processo seletivo, o empreendedor, a empreendedora, também vão ter que demonstrar como que o Reino Unido pode potencializar essa estratégia, né, de comércio internacional da empresa, como que o Reino Unido vai, de fato, servir de plataforma global. Aqui eu trouxe alguns outros exemplos também para demonstrar, né, que quando a gente fala de tech-based companies, a gente está falando de diversos setores, né, não necessariamente só software, SaaS, enfim. Então, a gente tem aqui exemplos de empresas indianas que trabalham com digital marketplace, tem empresas da África do Sul que passaram pelo GP, né, e trouxeram soluções aí para a área da saúde, de testes genéticos. Empresas, de fato, do mundo inteiro que vêm buscando o Reino Unido para potencializar as suas estratégias. Eu acho que talvez o case mais famoso, né, maior aí do GP nesse sentido, foi até da TransferWise, empresa estoniana, né, que decidiu pelo Reino Unido como headquarters da operação global. E a gente sabe, né, como TransferWise, provavelmente muitos de vocês também são clientes aqui, como empresas britânicas operando internacionalmente. Então, a gente sabe o tamanho, né, do sucesso dessa operação. É uma apresentação breve, mas eu me deixo aqui disponível para questões. Dentro do consulado, eu trabalho junto ao Cristiano também, auxiliando no suporte de internacionalização para as empresas brasileiras. Nós não trabalhamos diretamente na seleção das empresas que participam, né? A gente não participa do processo seletivo das empresas aprovadas para o GP, mas nós podemos apresentar as empresas interessadas para a coordenadora local aqui da América Latina, que, enfim, dá seguimento a todo o processo. Então é isso, pessoal. Fico à disposição. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, Júlia, pela apresentação. Aproveitando, como a gente agora vai começar com as perguntas, né, para passar para a etapa das perguntas, vou aproveitar e perguntar exatamente essa questão que você colocou agora. Como é que é feita a seleção? Como é que é feita a aprovação? Se tem acrescentar em termos de prazo, você poderia falar? Eu acho que é importante colocar um pouquinho esses dados, essas informações. Claro. Em termos de prazo, desde a apresentação para a coordenadora local até o estabelecimento, né, da empresa no Reino Unido e o contato com esses dealmakers, introdução ao mercado, o processo como um todo, ele dura em média 6 meses. O processo de seleção dura cerca de 1 mês. Nesse processo seletivo, as empresas, além do próprio empreendedor, né, da empreendedora, mostrar a sua capacidade de negócio, né, de networking, de capacidade de fato de conseguir rodar, né, com robustez um negócio no Reino Unido, a empresa também vai ter que apresentar todo um plano de negócios internacional, como eu comentei também, vai ter que detalhar, né, como que o Reino Unido vai auxiliar para a sua estratégia, tanto, né, de acesso a clientes, acesso a talentos, acesso a pesquisa e desenvolvimento, se for interesse de captar investimentos, por exemplo, como que o Reino Unido também vai estar auxiliando nesse sentido. Então, é um processo seletivo que
avalia um pouco também da maturidade que a empresa já tem para se expandir internacionalmente, né? Nesse sentido. Certo, e se ela busca, né, se ela busca vocês e está pensando em se preparar ou ficar apta a isso, vocês também prestam essa assessoria? Isso, a gente tem não só o nosso suporte, né, diretamente para as empresas que já estão nessa fase de internacionalização, de tração, mas a gente também tem alguns materiais e conversas que a gente tem com empresas early stage, né, para criar esse entendimento, né, essa compreensão do porquê ser global é importante para a competitividade da empresa também. Então, nesse sentido, empresas interessadas podem entrar em contato com a gente, sim. O suporte que o Cristiano apresentou no começo da nossa ligação aqui, do nosso webinar, ele é gratuito e confidencial para toda e qualquer empresa que quiser se expandir para o Reino Unido. Então, nesse sentido, estamos sempre abertos, né, para receber esses contatos, sempre abertos para oferecer o suporte. Existem empresas que passaram pelo nosso suporte e também pelo DP, que é um programa complementar. Então, a empresa ela pode passar pelos dois processos, né, pelos dois programas. Uhum. Eu vou aproveitar até vou fazer uma pergunta para o Cristiano também, porque eu lembro que tem um projeto, eu acho que especificamente, não sei se era o GP ou algum outro tipo de incentivo para esse setor, mas eu lembro que tem uma questão aí relacionada já com Curitiba, se eu não me engano, uma parceria em tecnologia do setor automobilístico das Smart Cities. E eu gostaria que o Cristiano desse uma palavrinha sobre esse tema, se ele puder, sobre esse assunto. Claro, Renata, posso sim. O que é que existe um trabalho, a gente tenta exemplificar como uma aceleradora, né, chamada Connected Places Catapult, mas na prática ela não é uma aceleradora, porque fica mais fácil de entender. Mas basicamente as catapults, e essa no caso é focada para o segmento, tem trabalhos, né, de aceleração de projetos, olhando a parte de Smart Cities, cidades inteligentes. Eles desenvolveram algumas parcerias aqui no Brasil. Dentre elas, a mais recente tem um projeto feito com a Invest São Paulo, que olha muito a questão de mobilidade, né? Então, soluções e tecnologias. E é um projeto muito interessante, porque como é que foi pensado, né? Claro, cada projeto tem seu escopo, tem um contexto, mas, em linhas gerais, a ideia era tentar entender um problema que seja numa escala global, ou que, pelo menos, mobilidade é um problema no mundo, né? De forma geral. Perspectivas diferentes, de ambientes diferentes, mas a gente tem essa questão de como é que a gente desloca um grande volume de pessoas de um ponto A para um ponto B e tendo tanta tecnologia. Então, a Connected Places Catapult, ela trabalha junto com empresas que olham para esses problemas dentro do contexto de Smart Cities, e mobilidade é um tema, e buscam ideias, soluções, inovação dentro das startups. E faz eu não diria que é um match, porque não é um objetivo de fazer um match, mas é de apresentar e buscar essas soluções. Então, por isso que a gente fala que eles terminam sendo uma aceleradora, né? E alguns desses projetos, eles foram estudados e apresentados, tendo as experiências aqui do Brasil, uma delas é de Curitiba, mas também de São Paulo, daqui de São Paulo, e outras áreas também. Então, tiveram projetos relacionados à questão hídrica, a questão de gestão de recursos associado à mobilidade, né? Não só a questão da mobilidade em si, mas, ou seja, como é que você gerencia frota, sinalização, esse tipo de coisa. E o interessante da Connected Places Catapult é porque eles fazem isso em outros países e a troca da experiência é muito grande. A gente vai ter uma oportunidade agora no final de novembro, daqui a 15 dias, um evento onde a Connected Places Catapult vai falar. Depois a gente pode até encaminhar o convite junto com o Softex. É um evento remoto, virtual, então dá para participar e a gente fala isso. E o legal é que eles ajudam essas empresas, dentro desses segmentos, a desenvolverem e a, digamos assim, orientar as suas soluções também para o mercado britânico. Então, tem essa relação direta de parceria e a gente pode apresentar. Ótimo.
Cristiano, como você estava falando, que o Brexit acabou coincidindo em termos... A pandemia veio logo depois, né? Então, a retomada da economia vai acabar voltando com a mesma... Quando vocês estão colocando o projeto para funcionar tudo para funcionar de verdade, como o Brexit. E nesse sentido, acho que é muito... chega a ser entusiasmante, né? Porque vai ser essa coincidência o timing aí ficou muito... bom, né, nesse sentido, está sendo retomada e vai ser depois que passou a pandemia, lógico. Mas uma outra coisa que eu ia perguntar eu acho que agora posso até perguntar se o Nano quiser responder, ou mesmo você, mas o Gustavo contou que o caso da Contrata, ele já tinha se internacionalizado e depois ele acabou trabalhando com a dupla de IT, né, e trabalhando com a dupla para poder colocar em prática e dizendo que se tivesse conhecido antes o caminho poderia ter sido mais fácil. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, ou você, ou não, vocês dois, mas como uma empresa que está aqui, que está planejando, como é que ela faz a diferença disso só porque o Gustavo deixou muito claro e realmente foi muito entusiasmante ele colocando como é que se processa isso, até se quiserem também falando um pouquinho de prazos ou de tempo, né? Acho que é importante. Eu vou falar uma parte e vou pedir para o Luiz, o Nanu, aí me ajudar com a outra parte, e até o Gustavo, se é o caso. Um processo, é uma jornada, né? E eu acho que o interessante do nosso trabalho é entender esse timing, porque é um processo, então não dá... Claro, cada caso é um caso, então tem empresas que conseguem executar de uma certa velocidade, mas não é só a rapidez, né? Não é só a velocidade que define sucesso nesse caso. Realmente você construir, porque você está trilhando um processo ali novo, de certa forma, para a empresa. Então, nessas etapas, existem diferentes times dentro do DIT que trabalham com a empresa. Então, na primeira etapa, somos nós, né? Eu, a Júlia e o time aí de investimentos, que é o processo inicial, é quando a empresa diz assim, nossa, eu acho que o Reino Unido, como mercado, pode ter alguma coisa interessante, às vezes ele nem tem tanta clareza, e é nosso papel ajudá-lo a, primeiro, entender ter essa clareza, ajudá-lo na estratégia. O ponto importante é que a gente trabalha em nível de inteligência de mercado. O que é isso? A gente não vai se envolver na estratégia e na parte comercial da empresa. Não é nosso papel. Nós somos governo, então nossa intenção é facilitar para que o esforço, o tempo, o investimento que a empresa está fazendo, olhando o Reino Unido, funcione da melhor forma possível. Então, dentro desse primeiro aspecto, o nosso time vai lá e tenta entender qual é o projeto, quais são as características gerais, e nesse passo a passo a gente sai conectando, seja no Brasil, ou no Brasil com os outros times, e no UK com os especialistas, para que essa inteligência chegue da melhor forma possível e conexões, né, para a empresa. E aí, obviamente, cabe a ela a digerir isso e executar o que a gente de alguma forma sugere, né, os caminhos que a gente indica, e ela que vai tomando a decisão e executando. À medida que ela vai avançando e concretizando, então, o que seria um passo de concretizar? Abrir uma empresa no Reino Unido. É super simples. Mas que modelo? Qual é o formato? A gente vai lá e... eu acho que Londres pode ser o melhor lugar, mas eu quero ter outras opções, talvez eu ficar mais perto de um hub de inovação que está mais associado ao meu segmento. Onde é que isso está no Reino Unido? E aí a gente vai lá e tenta entender. Então, esse passo a passo inicial é a nossa parte. Quando a empresa começa a ter esse entendimento, é natural que ela comece a tentar entender mais como é que o negócio pode ser operado, e aí sim buscando o UKF e outras opções. Nano, passa aí para você a bola agora. Perfeito, Cristiano. Eu vou abordar já mais do ponto de vista do trabalho, vamos dizer, de prospecção de fornecedores também do UKF, né? Como o Cristiano apontou, cada caso é um caso. Você pode ter uma situação onde a empresa local ela já tem o projeto já estabelecido, já tem o contrato a ser estabelecido com um fornecedor britânico, eles estão buscando financiamento. Nesse caso específico, o UKF, né, você tem um prazo aí para a questão de analisar o projeto, analisar os riscos, analisar a questão operacional do projeto, então tem um prazo, né? E claro que depende do que a empresa local busca, né? Ela vai olhar uma operação de Direct Lending Facility, que eu mencionei, ela vai usar uma operação com garantias? Ok, com garantias, de que forma? Via
banco direto ou via mercado de capitais, né? Então, tem toda uma etapa que a própria empresa tem que cumprir para que ela consiga acelerar ou, enfim, atrasar o prazo. Muitas vezes, o prazo ele depende muito mais da empresa em termos de ter uma posição de como ela quer esse contrato, prover as informações necessárias, né? Porque precisa, de certa maneira, de auditoria, você precisa comply com os requerimentos do UKF. Então, às vezes, o passo está mais do lado da empresa em submeter essas informações do que o processo do banco ou do mercado de capitais ou do UKF. Mas isso, no cenário, olhando, a empresa já tem um fornecedor britânico, já tem 20% ou mais no projeto. Você tem outros casos onde a empresa ela tem interesse no financiamento, ela está com um projeto, mas ela ainda não selecionou, ela não sabe qual fornecedor do Reino Unido ela pode, enfim, contemplar nesse projeto. Aí nós, do governo britânico, nós ficamos sempre no meio termo, né, na ponte, em ajudar a empresa a fazer essas conexões. O próprio UKF tem mecanismos como esse, então o Gustavo mencionou muito bem os Meet the Buyers, né, que são os fóruns feitos no Reino Unido, onde a gente traz o cliente local para apresentar o projeto e os fornecedores para apresentar as soluções e a gente faz o matchmaking, ou seja, é uma outra abordagem no sentido de tentar conectar os pontos para a empresa poder, enfim, acessar aí a linha de financiamento com o UKF. Então, nesse caso, demoraria um pouco mais, porque ainda teria que ter esses 20%, né, o mínimo de 20% para trabalhar. E assim, varia também do porte da empresa. Se é uma empresa de capital aberto, você tem uma facilidade aí de acesso à informação, balanço. Se é uma empresa de capital fechado, tem um outro ritmo, né? Então, acho que tudo isso varia. Então, não tem uma receita básica aí, o prazo é esse, e assim, acho que varia muito de caso a caso, e é assim que a gente opera, assim que a gente trabalha. Ótimo, muito obrigada. Na verdade, a gente está... foi muito esclarecedor, agradeço a todos vocês. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração, que a gente já está chegando no final. Alguém quer falar mais alguma coisa? O microfone está à disposição para quem quiser. Renata, só para deixar uma mensagem muito rapidamente, se tiver, obviamente, pergunta, obrigado. Todo esse trabalho que a gente está tentando mostrar aqui, ele tem um intuito, obviamente, da conexão Brasil-Reino Unido, né? E a gente entende que, obviamente, muitas das empresas que fazem parte aí da British Jam, elas são empresas britânicas, mas obviamente que o Elo ele tem os outros times, como o Nano, né, de infraestrutura, trabalha o processo inverso, ou seja, auxiliando as empresas britânicas a entender o mercado brasileiro. Então, no final das contas, o que a gente quer deixar como mensagem é que as vias elas se encontram, né? Seja do Brasil para o Reino Unido ou do Reino Unido para o Brasil. Então, tendo qualquer interesse, fala com a gente, seja com o Nano, comigo, enfim, com a Júlia, com o próprio Martin, dentro da oportunidade, traz o que é que você entende em termos de relação bilateral que pode beneficiar o teu negócio, que daí a gente vai buscar e trilhar aí que jornada é essa. Seja auxiliando um parceiro para entender mais o mercado britânico, e aí isso, por exemplo, viria para o nosso lado, ou buscando tecnologia, inovação no Reino Unido para trazer para o Brasil. E aí são os outros times, como o Nano, a Maria, enfim, que olham aí questões de temas e áreas diferentes. Mas o mais importante é essa conexão que a gente tenta fazer da melhor forma possível. Obrigado. Com certeza, esse também, imagina, esse também é o intuito da Britcham. A gente, inclusive, está com eventos, a gente vai ter um evento de startups agora próximo, também vai ter um evento de exportação para o Reino Unido, né, das empresas brasileiras para o Reino Unido, e vamos fazer um congresso das relações Brasil-Reino Unido, abordando, inclusive, os acordos, tanto os acordos de facilitação de comércio, quanto o acordo para evitar a bitributação, para procurar um ambiente mais propício possível para essa troca, né? Então, é bastante importante. Eu queria agradecer a todos pela presença, e em especial aos nossos palestrantes e toda a equipe do DIT e da Contracta Engenharia pela parceria. Tá? Os próximos eventos da Britcham, então, esses que eu comentei, inclusive, estão disponíveis no site.
é só acessar o www.britam.com.br e eu convido a todos a se inscreverem no canal da Britam no YouTube e a compartilhar o link da gravação desse webinar, que ficará disponível para aqueles que não conseguiram acompanhar ao vivo. Então, eu aproveito para desejar um ótimo dia para todos vocês e agradecer mais uma vez. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até logo.